Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus, para juntos estudarmos o capítulo 13, o último livro de Hebreus. E eu escolhi a versão King James para finalizar esse capítulo, a fiel, para que a gente possa entender um pouco melhor, sabendo que eu não estou lendo o original. A gente sabe que existem palavras que foram introduzidas, que não faz parte do dicionário nem hebraico, nem grego, então mas é do latim, e a gente sabe que é uma perda muito grande ali da sua originalidade. Vai ter uma parte que ela vai se assemelhar, quando ela vai falar sobre líderes e essas coisas assim, parece que ele está falando a mesma coisa, só que quando na King James, a gente tem uma percepção, uma leve percepção de que ele, no contexto anterior, né, ele vai falar sobre a questão de guias espirituais, no caso mestres, pastores, essas pessoas assim. No outro texto mais posterior, a gente vai verificar que esse autor está se referindo a governanças mesmo, socialmente falando. Sem mais delongas, vamos aqui dar início ao capítulo 13 do livro de Hebreus. Que o amor fraternal continue. Então, lá no capítulo anterior do livro de Hebreus, a gente viu, ele estava, aliás, não somente no capítulo 12, mas outros capítulos também, ele estava ali falando sobre a questão de manter a unidade, de considerar uns aos outros, de não deixar de congregar, ou seja, de não deixar de fazer parte desse corpo, né? Não abandonar essa comunhão que muitas pessoas confundem com a questão de ir a um lugar de adoração, que na verdade não era isso que o autor de Hebreus estava falando, ele estava falando, se referindo à questão de não perder essa unidade, né? Essa comunhão, esse reconhecimento, essa consideração uns pelos outros, que era o que estava acontecendo. O amor fraternal, ou seja, o amor entre os irmãos, que ele permaneça, que ele continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saber. Por exemplo, às vezes contato com pessoas estranhas, muitas vezes até pode até ser anjos, né? Ará, ele vai falar de hospedagem, você colocar dentro da sua casa. Já aqui na King James, essa versão um pouco mais antiga, ele está se referindo a receber. A gente teria que ver o que é que significa esse receber. Se é como está lá na Ará, de hospedar, por exemplo, de dar a oportunidade dessa pessoa se hospedar na sua casa, ou o contexto de receber, tipo, a pessoa está passando, você receber. Receber nem sempre quer dizer hospedar. Tem uma passagem que Cristo vai, quando Cristo fala para os apóstolos irem, ele fala, né, que se a pessoa receber eles na sua casa, que a paz esteja com essa pessoa, senão não deixa ali a vossa paz. Existe também isso, né, que eles iam ali nas casas anunciar o evangelho, anunciar Cristo. A gente teria que ver aqui no caso o original dessa palavra receber, né? Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como sendo vós mesmos também no corpo. Pede que essas pessoas, que esses irmãos, né, os hebreus, se lembrem daqueles que estão cativos. Existiam muitos irmãos aprisionados por conta do evangelho naquele tempo, e hoje em dia não é diferente, né? A gente sabe que existe muitas pessoas ainda presas porque simplesmente elas aceitaram a Cristo, elas querem viver Cristo, e mesmo estão cativos porque simplesmente não querem fazer conforme o mundo diz. A gente também sabe que existe isso, né? Às vezes essas pessoas elas sofrem porque elas não querem ir para uma guerra, elas não querem matar, elas não querem roubar, não querem se corromper. Então, muitas das vezes essas pessoas também elas passam por tipos de aprisionamentos em certos lugares. O autor de Hebreus está dizendo que os irmãos lembrassem, né, daqueles que estão sofrendo adversidades, que são as dificuldades, né? Adversidades são várias coisas, por exemplo, uma pessoa que está passando por privação do pão, ou está passando por algum problema psicológico, que o casamento seja honroso. Bem, aqui no caso eu esqueci até de explicar que, como é o capítulo final, o autor está falando referência a várias coisas. E aqui ele também vai falar sobre a questão do casamento, né? Fala assim, que o casamento seja honroso, ou seja, olha, irmãos, lembre-se de honrar o casamento, né? E aí ele vai falar do casamento, da união do casal, mas ele vai falar da questão mais íntima do casal. Ele diz assim, e a cama seja sem mácula, ou seja, agora ele está se referindo a um contexto mais íntimo desse casal, na questão do casamento, ou seja, não somente o que as pessoas veem, mas ele está falando sobre a cama, que é a questão da intimidade do casal. Não poderia haver mácula, não poderia haver
pecados, a sua intimidade conjugal deveria ser sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus o julgará. Aí ele faz aqui uma ressalva, né, que as pessoas que viviam na prostituição, né, e aos adúlteros, a gente entende aqui que no caso ele está fazendo uma distinção, porque muitas pessoas confundem, por exemplo, a prostituição com o adultério. O adultério é a quebra da intimidade do casal, né? Quando há uma adulteração do princípio de Deus. Se o casamento entre homem e mulher, ele foi colocado mais uma terceira pessoa no meio, então houve ali uma adulteração desse princípio. E já a questão da imoralidade sexual, aí já vai partir a prostituição, a fornicação, que é a imoralidade sexual, também na questão da homossexualidade, que já vai ser uma abominação diante dos olhos de Deus. Então, existe essa diferenciação, que no caso Deus vai julgar todas essas coisas. Verso 5 diz assim: sejam as vossas conversas sem cobiça. Eu achei interessante que lá na Ará ele não fala sobre a cobiça, ele coloca uma coisa menor, porque a cobiça ela é mais abrangente, ela tem um poder destrutivo, um mandamento que está na base, mas que desmorona todos os outros. O diabo, que se rebelou-se, ele cobiçou o que era do Criador, o que era do seu Criador. Então ele cobiça, e através da cobiça ele corrompe. Ele não só corrompe, mas ele vem aqui e também destrói as coisas que aqui também estão na terra. Então, a cobiça ela tem esse poder danoso. Explicação na King James, ele está falando aqui da questão da cobiça. Já lá na Ará está falando mais da questão do dinheiro, né, do recurso financeiro. Então, ele fala assim, que a gente tem que se contentar com o que tendes. Contentai-vos com o que tendes. Ou seja, não fica cobiçando o que é dos outros, não. Fica com o que é teu. Se contenta com o que é teu. Né? Não vai mexer com o que é dos outros, porque ele disse, ou seja, Deus disse, ele está falando, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Não olhe para o sucesso do outro, para a prosperidade do outro, viva com o que você tem, porque eu, Senhor, não vou te desamparar. Eu vou cuidar de ti mesmo no teu pouco. Verso 6. Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Verso 7 diz assim: lembrai-vos daqueles que têm um domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Aí essa passagem aqui era que eu estava falando lá no começo, que na Ará dá a entender que é a mesma coisa com o verso que vai vir posteriormente. Mas aqui a gente percebe que ele está se referindo a pessoas que, no caso, guiaram os hebreus, guiaram esses hebreus que ouviram falar da segunda aliança, da morte de Cristo, né? Da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, ele está falando aqui para os hebreus que eles devem se lembrar desses irmãos que ensinaram a eles, que falaram a eles, que admoestaram a eles. Lembre-se da fé deles, lembre-se de seguir essa fé, que muitos, a fé deles era tão grande a ponto de morrerem até mesmo pelo nome do Cristo, né? Que ele faz uma exaltação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, ele está dizendo que, olha, esse Cristo que foi pregado é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça, e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que dele se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O autor de Hebreus, desde o início do livro de Hebreus, ele está muito preocupado porque os hebreus estão voltando às doutrinas que não são necessárias. A doutrina da circuncisão e várias outras coisas. A questão da matança dos animais. Então ele está falando, gente, olha, não se deixe levar, ou seja, ele, como é o capítulo final, ele está aqui trazendo vários tipos de exortações a esses irmãos. A morte do Cristo é o que faz o servo de Deus crescer. É pela graça que nós somos salvos, não pelos que eram postos lá no altar, que já não tem mais validade, no caso o altar do grande templo, porque a gente entende aqui, através desse capítulo, que naquele tempo que esse autor escreve esse capítulo, o grande templo ainda estava atuando. Então, nós entendemos que quando Cristo morre,
ele anula ali o trabalho do grande templo, porque aquela figuração, ela se concretiza na pessoa de Cristo. Ela perde ali o seu objetivo, por isso que Cristo disse que a lei se cumpre nele. A lei do santuário se cumpre nele. Não é a lei dos 10 mandamentos ou outras leis que existiam, mas a lei ali do tabernáculo, ela se cumpre totalmente em Cristo, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o único Cordeiro que pode tirar o pecado da humanidade. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, essas pessoas que servem lá no tabernáculo, para elas foi dada aquela lei de comer naquele tabernáculo. Já o altar da graça, que é o altar da segunda aliança, aquela lei que foi dada para os levitas, que eles tinham que, aquelas ordenanças aos levitas, aos sacerdotes, esse altar aqui, ele é diferenciado. Já não é mais necessário, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário, tá vendo aqui, ó, no caso, pelo sumo sacerdote em razão do pecado, são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra. Então, aqui ele está explicando para nós que assim como o animalzinho e tudo mais era trazido para fora do santuário, os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário, ou seja, o sangue era levado dentro do santuário, mas os animais eram queimados, mas era lá fora. E o Cristo também, ele cumpre todo esse requisito, ele cumpre toda essa profecia, ele cumpre toda essa figuração do santuário. Ele também morre fora, ele morre fora do santuário celestial, que foi onde se iniciou-se ali o pecado, né? No caso o anjo maculou aquele lugar. Então ele é queimado, ele é morto fora desse lugar, né? O Cristo é morto fora desse lugar. E aí diz que nós devemos também carregar essa desonra. Ou seja, vocês hebreus, vocês não têm que ter vergonha de carregar a desonra. Tem até uma passagem que ele vai falar assim, se for para morrer como cristãos, ou seja, se porque esse nome cristão era um termo pejorativo. Então, se eles querem te chamar de cristão, ou seja, é como alguém que chamava a pessoa de burro, algum termo pejorativo, então ele disse, não se importem, morram com esse nome, não tenham vergonha de morrer com esse nome pejorativo. Cristo, ele carrega essa desonra. E nós também, ou seja, assim como foi dado o conselho aos hebreus, que eles deveriam levar também a desonra, também nós não é diferente, nós que aceitamos o Cristo, né, o Cristo lá também dos hebreus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Então, o louvor, muitas pessoas confundem com o cantar. Então, o louvor não é só cantar, não é só expressar através de um canto. O louvor é quando eu abro a minha boca e digo, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Tu és Deus, tu és o meu pastor. Então, eu estou louvando ao Senhor. Essa é uma forma de louvar também a Deus, não é somente cantando, né, como as pessoas acham. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Sim, os hebreus, a eles foi aconselhado que eles não deveriam se esquecer de fazer o bem, né, de serem solidários. E assim também nós, esse conselho também serve para nós, e serve para qualquer tipo de pessoa, mesmo um ateu. Um ateu não deve se esquecer de fazer o bem, nem de ser solidário, né? E nós também. Muitas pessoas se dizem ser filhos de Deus, mas muitas vezes não são solidários, não conseguem fazer o bem além da sua porta. Só quer fazer o ato de bondade para os seus. Para os seus eles querem fazer todo o ato de bondade. E já tem outros que é o contrário, né? Só faz por de fora e por de casa não. Não é assim que Deus quer. Obedecer àqueles que vos governam, que é o verso que lá na Ará traz essa confusão. Que aqui no caso a gente percebe que ele está se referindo a pessoas socialmente, aos governos sociais. Obedecer àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas delas,
para que eu faça com alegria e não com pesar, porque isso vos será inútil. O nosso rei não é daqui, então a gente não tem que ficar fazendo motim, essas coisas, né? A gente não tem que se meter com essas coisas. A gente tem que obedecer as regras. Por exemplo, você tem a regra do trânsito, você tem que obedecer. Claro que o Filho de Deus, ele não vai obedecer coisas que estão contrárias à vontade de Deus. Se um governo ele vem e diz que, olha, você tem que desobedecer, você tem que viver debaixo da minha governança, nisso, nisso, nisso. Se está contrário à vontade de Deus, por exemplo, aborto e outras coisas mais, isso aí eu não posso aceitar. Isso é contrário à vontade do Senhor. Então, ele está falando aqui na questão de que, tipo, tem pessoas que faz motim, que fica fazendo confusão. Todo governo vai dar de conta daquelas pessoas que estavam sujeitas a ele. Porque se uma pessoa sobe a uma governança, se ele vira um governo de algo, ele vai dar de conta. Ele vai dar de conta se ele corrompeu ou se ele fez o bem para aquela nação, para aquela cidade, para aquele município, não importa. Ele vai dar de conta, porque ele era um líder. A ele foi dado a oportunidade de cuidar das pessoas. Então, se ele não fez corretamente, se ele usou a sua oportunidade para corromper ou fazer o mal, ele vai dar de conta de tudo isso. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência e em todas as coisas queremos viver honestamente. Pediu oração por eles. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco mais breve. Eu rogo que vocês orem, irmãos, para que eu possa estar o mais breve, possa estar de volta o mais breve possível. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, esperando em vós que aos olhos dele é agradável. Por Cristo Jesus, ao que seja a glória para sempre e sempre. Amém. Ele está dizendo que Deus Pai, que ele diz assim, que o Deus Pai que trouxe dos mortos o Senhor, o Cristo, o Salvador, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, trouxe de volta o Cristo dos mortos. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Só o Senhor é capaz de nos aperfeiçoar em toda boa obra. Operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre e sempre. Amém. Essa glorificação, a gente tem que entender que ele está dando ao Pai. Muitas pessoas vão dizer que eles estão glorificando a Cristo. No caso, não estão glorificando a Cristo porque ele está fazendo uma menção ao Pai. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Imagine se fosse muitas palavras, né? Ele escreveu uma carta que, quando foi feito ali a forma bíblica, essa coleção foi dada como 13 capítulos, e ele está dizendo que foi poucas palavras, né? Imagine se fosse muitas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Ele está explicando que Timóteo havia sido preso, mas que agora está em liberdade, e que ele está dependendo dessa questão do Timóteo, né? Que se Timóteo não tardar muito, aí ele irá ver eles com Timóteo. Saudai a todos os que vos lideram e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Aqui ele faz uma menção àqueles irmãos que estavam ali cuidando dos outros irmãos e a eles também. E aí ele fala que está na Itália, porque ele diz assim, os da Itália vos saúdam, ou seja, ele está lá na Itália. E não parece estar preso, porque aqui quem parece estar preso é Timóteo. A graça seja com todos vós. Amém. Bem, muitas pessoas dizem que essa carta de Hebreus é de Paulo. Eu não sei se é de Paulo, né? Eu tenho cá minhas dúvidas se essa carta é de Paulo, por conta do seu jeito de falar, porque Paulo, ele era tão, como diz Pedro, ele era tão douto, né? Ele era tão culto no seu falar, que ele até complicava alguns irmãos, né?
falava tanto que complicava na hora dos irmãos entenderem e acabava assim explicando errado para os outros. Os irmãos que não entendiam Paulo acabavam explicando errado para os outros. Faziam confusão com as palavras de Paulo. Já aqui o autor de Hebreus, a gente não tem tanta dificuldade em entender o que ele fala, por quê? Porque ele quando ele vai fazer as analogias, ele vai sempre usando comparação também é um método de Paulo. Paulo também usava isso, só que a gente percebe que Paulo, quando ele vai fazer uma explicação, ele rodeia muito, faz tanta volta, aí mete várias coisas no meio, e a explicação dele fica tão enorme, porque ele é muito detalhista, ele vai tentando detalhar, e às vezes quando uma pessoa tem uma mente assim cansada para a leitura, ele já se perde ali na explicação de Paulo. Você tem que ter uma mente muito aberta para ler. Porque se a pessoa tiver preguiça, ele vai logo de cara, Paulo queria dizer isso aqui. E muitas das vezes não era o que Paulo queria dizer. Então, lá na Ará, dá a entender que essa pessoa, quando está falando aí no final, dá a entender que ele está preso junto também, que ele está preso também. Mas já aqui na King James, o jeito como está ali na gramática, não dá a entender que a pessoa está presa. Quem estava preso era Timóteo, e essa pessoa que está solta está dependendo de alguma coisa a mais ali de Timóteo, da sua soltura, para que possa ir ver os irmãos, os hebreus. No caso, ver os irmãos hebreus, que eu não sei se eram os que estavam na Judéia, talvez. Foi esse o capítulo 13 do livro de Hebreus. Eu amei muito ler esse capítulo 13 de forma mais detalhada. Deus sempre está querendo abrir os olhos da gente. E quando eu me desvinculei da questão da denominação, eu tinha esse mal que é ensinado nas denominações, de falar apenas as doutrinas, né? De fazer você ver as coisas nos olhos da doutrina, e não além dela. Isso prejudica muito a pessoa, prejudica muito essa liberdade entre Deus e os seus filhos de crescerem, de ter uma intimidade, de realmente entender a palavra no seu contexto mais amplo. Então, só tenho a agradecer a Deus por tudo. Espero que assim o Senhor nos continue abençoando, fazendo a gente entender cada vez mais o seu ensinamento, e que possamos sempre ter a liberdade de, com Deus, crescer na sua palavra, na sua graça. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.